Olá pessoal, sou William Paduan Lenhart, advogado no escritório Rego Barros, Advogados Associados, na cidade de Curitiba, Paraná. Sou especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil e venho falar brevemente a respeito dos contratos de locação nesse período de pandemia pelo Covid-19. É um momento delicado e importantíssimo para todos os negócios jurídicos, que está testando não apenas a nossa paciência, mas também a boa-fé e a resiliência, a capacidade de nos colocar no lugar do outro para passarmos juntos por todo esse período. E nesse espírito, primeiramente, um aconselhamento unânime, buscar o consenso. Antes de discutir qualquer providência judicial ou extrajudicial, principalmente contenciosa, principalmente aquela discussão em que há resistência das partes entre si, é necessário dizer que a melhor forma de colocar em mesa algum problema é por meio da negociação e do acordo, estabelecendo uma solução que, na medida do possível, satisfaça os interesses de locador e locatário, especialmente para conservar o contrato, para conservar a locação. Para tanto, sendo bem objetivo, é importante negociar os vencimentos, as multas, os acessórios, como juros e correção monetária, oportunizar o fracionamento dos pagamentos, a depender do valor da locação, logicamente, né, e da natureza, se residencial e não residencial, bem como estabelecer com maior clareza possível a forma pela qual será recuperado o cumprimento normal do contrato. Nós, obviamente, não sabemos exatamente quando todo esse período irá acabar, mas as partes podem estabelecer de alguma forma mais segura possível. Nós gostamos, né, juristas gostamos de falar em segurança jurídica, então isso pode ser estabelecido no contrato para que venha a acontecer o restabelecimento das obrigações normais na medida do possível também. Então, de um lado, o locador cede um pouco o seu direito para que o contrato não seja extinto, para que continue se garantindo a renda decorrente da locação, considerando-se a quantidade de imóveis desocupados também, né, as dificuldades do mercado. E de outro lado, o locatário propõe o possível cumprimento do contrato e também o esforço dele para retomar o mais breve possível o cumprimento normal dos pagamentos e de todas as obrigações que estão estabelecidas nesse contrato, né? Por exemplo, aqui no escritório nós já tivemos a oportunidade de ver o afastamento da aplicação de multa por atraso no pagamento, o parcelamento de aluguéis e a alteração de vencimento por alguns meses, principalmente durante esse período em que está decretada a calamidade aí pelo governo federal, né? E não sendo possível o acordo para tentativa de manutenção do contrato, então, infelizmente, será necessário ingressar com uma demanda judicial. Diante disso, algumas medidas têm sido implementadas para, ainda que provisoriamente, na tentativa de estabilizar as relações locatícias, né? E eu digo provisoriamente porque os processos estão sendo propostos, estão ainda em trâmite, sendo discutidos, né? Mas já há diversas decisões em todo o Brasil muito bem fundamentadas a respeito do tema, tá? A mais importante providência legalmente prevista, inclusive, é a revisão contratual. Tanto a Lei de Locações quanto o Código Civil prevêem essa possibilidade e são aplicáveis aos contratos de locação, ambas as legislações, a partir de alguns requisitos com base na chamada teoria da imprevisão. Essa teoria, ela é histórica, ela não é recente, ela já vem sendo aplicada há muito tempo e vem sendo adaptada a esse período de pandemia. Ela oportuniza a revisão de um contrato quando ocorrer um fato imprevisível que as partes não podiam prever quando da assinatura do contrato, ou mesmo prevendo que poderia acontecer esse fato, elas não tinham o alcance de prever os resultados, principalmente prejuízos que esse fato pudesse causar. A atual pandemia, sem dúvida, por todos os efeitos e medidas de restrição da circulação e da própria atividade comercial em geral, ela está enquadrada nessa teoria da imprevisão. A discussão a ser estabelecida aqui seria quanto ao seu alcance. Mais objetivamente, a situação principal a ser analisada é a prestação do locatário, a prestação do pagamento de aluguéis e de acessórios dentro do contrato, que pode se mostrar extremamente excessiva
né? Às vezes praticamente impossível, inviável de ser cumprida da maneira como contratada inicialmente, e isso deve ficar muito claro junto ao pedido de revisão. Não basta simplesmente alegar que há um período de pandemia, que há maior dificuldade. É necessário que o locatário demonstre essa dificuldade claramente para o juiz, para os tribunais. Até alguns magistrados e tribunais têm aceito pedidos de revisão com a redução do valor dos aluguéis pelo período no qual ficar decretada essa calamidade pública. Outros juízes já não têm aceito esses pedidos, considerando, entre outros fundamentos, que não seria possível culpar uma das partes, que seria o locador, por exemplo, reduzindo o valor do aluguel por conta da pandemia, sendo que a culpa não seria dele. É uma situação abstrata e uma situação que não tem como, em detrimento do direito à moradia ali que está sendo garantido com a locação, ou até da atividade comercial que está sendo garantida com o ponto comercial, prejudicar o direito de receber os aluguéis pelo locador. Mas quando aceita a revisão do contrato, ocorre em especial a redução do valor do aluguel, o que pode se estender também a esses outros débitos previstos no contrato, esses outros acessórios, né? Multas, correção monetária, juros, enfim. E algumas decisões chegam a reduzir até 50% o valor dos aluguéis, que é muitíssimo significativo, praticamente dividindo entre locador e locatário os riscos aí, as consequências dessa pandemia, né? Um ponto importante que eu gostaria de citar aqui que da análise de todas as demandas que foram propostas até agora, que a gente teve acesso às decisões, foi possível verificar que quanto mais clara é a demonstração da situação financeira do locatário, mais viável é a aceitação do pedido pelo Poder Judiciário. No processo isso se chama ônus da prova, também previsto no Código de Processo Civil, aplicável a esse caso, diz respeito ao dever da parte que pede alguma coisa para um juiz ou um tribunal comprovar realmente que ela necessita daquilo que ela está pedindo. Então é sempre necessário que o locatário, quando exponha a sua situação, não apenas de pandemia, de caos econômico, da saúde, as dificuldades, as restrições, enfim, tudo isso é conhecido por todos, né? É extremamente fundamental que o locatário apresente as suas contas, que ele interaja com o juiz a respeito da mudança de sua situação econômica e financeira, com a queda de rendimentos, a despedida de empregados, o atraso no pagamento de contas e tributos, a necessidade de manter dinheiro em caixa para arcar com despesas básicas, insumos, fornecedores, para citar alguns exemplos que se aplicam aí tanto à locação residencial quanto à locação comercial, né, ou não residencial, como diz a lei. E dizer também que essa revisão contratual ela não é um luxo. O magistrado, quando você entra com o pedido, quando você ingressa com o pedido no Poder Judiciário, o magistrado não tem o dever de decidir em favor de uma ou de outra parte, porque depende da demonstração daquilo que se está discutindo, depende da prova, o ônus da prova, como foi falado, né? Para aceitação desse pedido, é imprescindível comprovar a inviabilidade do cumprimento do contrato de locação da maneira como ele foi inicialmente firmado, demonstrando que a revisão, além de compor parte importantíssima do dever de cooperação, lealdade e boa-fé entre as partes, contribuirá também para a continuidade do próprio contrato, inclusive daquela maneira como acabei de falar, estabelecendo a forma pela qual o locatário vai voltar a cumprir normalmente o contrato. Isso é muito importante, isso também demonstra lealdade e boa-fé. Também a resiliência, a possibilidade, a capacidade de se colocar no lugar do locador ali também, né? E não apenas no lugar do locatário. Demonstrando que o contrato não está sendo cumprido por uma situação voluntária, né? Demonstrando que há, além do período da situação de pandemia, desse período caótico pelo qual nós estamos passando, que há uma dificuldade extrema ali para o locatário cumprir o contrato, mas que ele quer cumprir da maneira como lhe é possível, apresentando todos esses elementos e mostrando que quando é possível também será retomado o cumprimento normal do contrato. Uma pergunta de um cliente que teve
decidido aí favorável ao pedido de redução dos aluguéis, a respeito da manutenção dessa revisão no período pós-pandemia, tendo em vista que possivelmente nós não teremos uma ruptura aí simplesmente de uma situação muito ruim para uma situação boa ou normal quando nós passarmos por esse período de calamidade, né? Ele questionou a respeito da manutenção dessa revisão do contrato no período pós-pandemia. E aí vem aquela resposta clássica do direito, que é depende, né? Tanto no período de pandemia quanto no período pós-pandemia, como eu disse, a teoria da imprevisão e a revisão dos contratos, ela é histórica já vem sendo aplicada há muito tempo. Então, essa situação do Covid-19 é uma situação isolada aqui, né? Nós estamos passando por isso agora, final de 2019, durante o ano 2020, aí até agora, né? E então, o que eu posso dizer é o seguinte: se posteriormente a situação de calamidade ainda se mantiver uma condição de dificuldade para cumprimento do contrato, isso deve ser provado, tá? Talvez na própria demanda em que foi decidido, dependendo do tempo em que ela ficar tramitando, né, no judiciário. Nós sabemos que uma ação aí demora alguns meses, até alguns anos para ser decidida, então de repente isso possa ser discutido na mesma ação, ou então, se necessário, com a propositura de novas demandas para discutir a possibilidade de manutenção dessa revisão do contrato, pelo menos por algum tempo, posteriormente ao final dessa questão de calamidade, né, dessa situação de calamidade pela qual nós estamos passando. Então, a situação de manutenção da revisão no período pós-pandemia depende também da comprovação desses requisitos, desses elementos aí, com base nessa teoria da imprevisão, ok? Bom, agradeço a paciência de todos. Devo dizer que a equipe do escritório Rego Barros Advogados Associados aqui em Curitiba está sempre à disposição para que nós possamos vencer juntos esse período de crise o mais breve possível.